Vamos falar sobre uma das reuniões, né, que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, tem hoje com alguns ministros para trocar uma ideia sobre a inflação dos alimentos, né? O quanto está na mão do governo, o quanto é possível o governo realmente fazer algo ou apenas encenar para um combate ao preço dos alimentos que acaba puxando a inflação. O que está programado para hoje? Olha, são duas reuniões, na verdade, Carolina. São duas reuniões. Uma de manhã, que é interna do governo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o Geraldo Alckmin. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com quem eu conversei ontem, o ministro também do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, e também representantes do Ministério da Fazenda, de outras áreas do governo. A segunda reunião é à tarde, desse grupo com vários representantes do setor de alimentos. Isso vem desde o agronegócio, a produção, até a distribuição, até os atacadistas e até os varejistas, por exemplo, os supermercados. Então, isso significa que a discussão, todo o processo de discussão, todo o processo de afirmação, de decisão de uma solução para a alta dos alimentos está na reta final e hoje pode sair o anúncio. Bem, eu estava dizendo que eu conversei ontem com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura e ele me disse o seguinte, que realmente, né, o governo já fez várias reuniões com as várias frentes do setor, que já fez várias reuniões também internas, portanto está na hora da decisão. Então, o que ele disse? Que não vai sair, né? O que pode ficar, todo mundo pode ficar tranquilo, o setor, a sociedade, porque não vai acontecer. Primeiro, não vai haver taxação. Taxação virou uma palavra maldita por duas circunstâncias. Primeiro, depois do Pix, né, que inventaram na internet, o bolsonarismo, a oposição inventou que a mudança no Pix seria para taxar o Pix, então, taxação não. E depois com o Trump, Donald Trump nos Estados Unidos, criando uma revolução maléfica no comércio global, com a supertaxação em cima de produtos de vários países. Então, para resolver a questão dos alimentos caros no Brasil, não haverá taxação. Também não haverá controle de preços, que deu errado no governo José Sarney, e isso é uma, vamos dizer assim, é uma cicatriz nessa discussão sobre preços de alimentos no Brasil. E no terceiro lugar, cota de importação também não haverá. Ou seja, sem taxação, controle de preços e cota de importação. Então, o que sobra? Sobra a redução, a possibilidade de redução da carga tributária para importação de alimentos que estejam com os preços muito acima do mercado internacional aqui no Brasil, né? Então isso está colocado na mesa. É claro que os produtores brasileiros não gostam, porque cria uma competição interna, mas está sendo muito bem amarrado, muito bem calibrado com o próprio setor. E a outra questão que está também na mesa, vamos ver se é confirmada hoje, é de aumento de crédito para a produção de alguns alimentos. Tudo isso vem combinado com uma ajudinha da natureza, com uma ajudinha também aí do dólar. Por quê? Porque a perspectiva desse ano é de uma safra recorde e quanto mais produto no mercado, menos preço, né? Mais competição,
menos preço. Então, isso vai ajudar bastante o debate e a solução, e também a questão da queda do dólar. A gente sabe que o dólar alto tem um impacto muito grande na produção. Muita coisa usada na agricultura é importada, muito dos insumos são importados. Se eles pagam esses insumos em dólar e o dólar dispara, é claro que aumenta o custo da produção. Bem, só para concluir, o governo, segundo o ministro Carlos Fávaro, tem negociado, acertou com o setor uma contrapartida para a ajuda do governo para o setor. É que tudo que for feito pelo governo para baixar preço será automaticamente repassado para o consumidor. Ou seja, o governo não quer ajudar só o setor, quer ajudar o setor para que o setor abaixe os seus preços e, assim, favoreça o consumidor e baixe a inflação. Baixando a inflação, você contém a alta dos juros. Carolina. E esses caminhos, na sua avaliação, Eliane, são caminhos bons, assim, caminhos efetivos? Olha, podem ser. Se você juntar a queda ali, se você juntar a safra recorde com o dólar caindo, com uma mãozinha ali do crédito mais barato e alguma redução de produtos de importação, só aqueles produtos que estão disparados, né? Milho, por exemplo, café, etc. Isso pode sim ajudar, desde que muito bem ajustado com o setor. É por isso que essa reunião da tarde vai ter muito peso pesado da área da agricultura privada. Bom, de olho também no preço, mas agora na conta de luz, o governo publicou um decreto para evitar um aumento de 6%. Como é que isso vai funcionar? Olha, é uma explicação técnica muito complicada, mas o fato é o seguinte, o foco do governo nesse momento, o governo tem dois focos, né? A questão da economia, da inflação e a questão da popularidade do Lula, né? A popularidade do Lula que despencou inclusive em dois estados chaves do ponto de vista do PT e do Lula, Pernambuco e Bahia. Opa, isso acendeu um sinal não só amarelo, vamos dizer um sinal amarelo estridente no Palácio do Planalto e no gabinete presidencial. E aí, por questões ali técnicas da usina de Itaipu, que o Brasil divide com o Paraguai, né, o Brasil teria que repassar para os consumidores mais de 1 milhão de perdas na produção de energia da usina de Itaipu. Né? Então, agora o governo, por decreto, que já foi publicado ontem no Diário Oficial da União, o governo, em vez de repassar diretamente para o consumidor, o que daria um aumento de 6% nas contas de Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o governo vai usar um fundo especial que já existe ali nas regras da usina de Itaipu, para que o fundo assuma essa compensação da usina e da produção de energia. Ou seja, o mais importante nisso é que o governo toma medidas para reduzir a inflação e para recuperar a popularidade do presidente Lula. A gente segue conversando aqui com a Eliane Cantanhede para falar um pouco sobre essa conversa também hoje do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, com o ministro do Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, em meio a esse aumento das tensões comerciais provocado pelo presidente americano Donald Trump. Segundo a agenda oficial, a conversa está prevista por videoconferência às 5h30 da tarde, diretamente da vice-presidência da República em Brasília, e ocorre depois desses anúncios, né, Eliane, de tarifas sobre produtos importados com impacto aí em diversos países, incluindo potencialmente o Brasil. Hoje a capa do Estadão
destaca a notícia de uma apuração que o governo aposta que o etanol deve ser o foco das tarifas dos Estados Unidos. Sabendo disso, entra um pouco mais municiado para essa reunião, Geraldo Alckmin, né? São duas frentes, né? Uma frente que é a que diz diretamente ao Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio, é a questão do aço e do alumínio, né? A sobretaxa dos Estados Unidos está prevista para entrar em vigor em 12 de março, ou seja, daqui a pouquinho. Então, o governo brasileiro tem pressa. Essa reunião do Alckmin com o Howard Lutnick, que é o correspondente a ele no caso do Ministério, estava prevista para sexta-feira da semana passada e foi adiada por questões de agenda do Lutnick lá nos Estados Unidos, mas foi marcada para hoje, é importantíssima. E eu queria chamar a atenção para uma coisa, é que o Geraldo Alckmin está na liderança dos dois grandes focos desse março aqui no Brasil, né? O governo Lula, o Lula está mais quieto, está mais recolhido e deixou o Geraldo Alckmin na linha de frente, tanto na questão dos alimentos, do preço dos alimentos, tanto quanto na questão das tarifas dos Estados Unidos. Então, o Geraldo Alckmin assume essa liderança, assume os holofotes, apesar de ser muito discreto, e ele negocia a questão do aço e do alumínio, né? E ele tem feito várias reuniões com o setor privado, que vai ser diretamente afetado por isso, e depois de afetado o setor privado, é claro que isso tem reflexo na inflação brasileira, etc, etc. Então, a reunião de hoje, Carolina, é para discutir aço e alumínio. Vamos ver, né? Não se sabe ainda qual a proposta, a contraproposta que o governo brasileiro vai oferecer para os Estados Unidos. Vamos ver. Quando a gente vê México, Canadá e China, eles já nem discutiram, né? Os três países já foram direto para a retaliação aos Estados Unidos. O Brasil está numa posição mais low profile, mais de observação, mais de bastidor, e não se sabe qual será a contraproposta brasileira. Mas isso é importantíssimo, porque, afinal das contas, o Brasil é o segundo maior exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos. Aço e alumínio são usados em vários setores industriais de todos os países, imagina, na maior potência nos Estados Unidos. Portanto, isso é muito importante para o Brasil. Vamos ficar de olho nessa reunião e saber qual é a posição brasileira. A outra questão é que o Donald Trump anunciou, né, reafirmou no discurso para o Congresso anteontem, que vai sim sobretaxar vários países que são superavitários nas relações comerciais com os Estados Unidos, e citou diretamente o Brasil. E agora a nossa manchete do Estadão é exatamente que, quando ele anunciar essa essa segunda fase da sobretaxa, o etanol será o grande alvo. E quando é que está prevista essa sobretaxa, esse segundo pacote do Trump desabando aqui na nossa cabeça? Está previsto para 2 de abril, porque ele próprio, o Trump, brincou. 1º de abril, dia da mentira, vão achar que eu estou blefando. Então é dia 2 de abril. O etanol, ele é super importante, porque, afinal das contas, em 2024, o Brasil exportou 181 milhões de dólares, 181 milhões de dólares em etanol para os Estados Unidos, principalmente para a Califórnia,
que é muito mais avançada ali na questão contra a poluição, contra combustíveis fósseis. É sempre um Estado mais progressista. E o Brasil exporta etanol de cana-de-açúcar. E os Estados Unidos é produtor de etanol de milho. Qual é a diferença? É que o nosso etanol, o etanol de cana-de-açúcar, ele é mais limpo, menos poluidor, enfim, ele é mais puro, mais sofisticado do que o de milho. Vamos ver, porque o etanol brasileiro, o açúcar brasileiro, a cana-de-açúcar brasileira, são produtos muito poderosos para o nosso PIB, para a nossa economia, para a nossa agricultura. Essa é uma outra linha de atuação do Brasil. Agora, eu conversei ontem também com um embaixador importante do Itamaraty e ele estava lembrando que ontem o Trump estabeleceu, e agora está recuando, mas ele ontem anunciou, o governo americano anunciou, taxação para o setor automotivo. Então, o Brasil está quieto, né? O Brasil não respondeu ao discurso do Trump, não responde às ameaças, nem o Lula, nem o Itamaraty. Segundo esse embaixador, é que o Brasil não quer dar palanque, nem ser pautado pelas ameaças do Donald Trump, dos Estados Unidos. Primeiro isso. Segundo, no caso da indústria automobilística, eles veem como um tiro no pé e veem muito improviso do Trump. Por quê? Porque se o Trump aumenta as tarifas do setor automotivo, isso significa o quê? Que ele vai criar uma desordem no setor automotivo interno dos Estados Unidos e vai gerar uma inflação interna nos Estados Unidos. Hoje o mundo é global, goste o Trump ou não, gostem os Estados Unidos ou não, né? É globalizado. Para você produzir um avião ou um carro, por exemplo, avião que leva alumínio e aço, né? Ou produzir um carro com todas as peças, etc., você não faz sozinho. Nenhum país faz um avião sozinho, nenhum país faz um carro sozinho. As peças são importadas. Então, se ele vai aumentar a taxa de importação de produtos para produzir carro nos Estados Unidos, ele vai criar uma crise no setor automotivo dos Estados Unidos. Talvez por isso ele tenha recuado para pensar melhor. Segurou um pouquinho. Eliane, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Silvana, que escreveu, querendo saber, a nossa Amazônia não está correndo risco com essa onda de dono do mundo do presidente americano? Oi, Silvana, bom dia. Ninguém está falando nisso, eu acho assim, publicamente, eu acho que é porque não se dá alpiste para passarinho louco, né? Ótima essa expressão. Acabei de inventar, eu não li isso em lugar nenhum. Pois é, Silvana, o Donald Trump, ele faz loucuras, absurdos, escândalos, né? E se você der a ideia, vai que ele compre. O Donald Trump está falando que quer anexar a Groenlândia, contra o povo da Groenlândia e contra a Dinamarca, né? Que é, enfim, dona a Groenlândia é parte da Dinamarca. O Trump chama o Trudeau do Canadá de governador, porque ele já considera o Canadá como mais um estado americano. Quer transformar o canal do Canadá, do Panamá, em canal dos Estados Unidos. Portanto, ele é capaz de qualquer maluquice. Ninguém está dando a ideia. Mas, Silvana, esse é um grande temor. Por quê? Porque todas as potências sempre ficaram de olho na Amazônia. Há muitos anos que monitoram a Amazônia,
né? Mesmo lá antes de internet, de drone, essas coisas, tanto os soviéticos na época da União Soviética quanto os americanos já eram acusados de espionar a Amazônia. Portanto, sim, esse é um grande medo que não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro deve ter, porque a gente lembra que o Donald Trump é anticonservação, ele é a favor de combustíveis fósseis, ele acha que meio ambiente, defesa do meio ambiente é coisa de comunista. Ou seja, Silvana, você tocou num ponto muito importante e, vamos dizer, apavorante. Bom, só para falar ainda um pouquinho sobre queda de braços, mas só em outro território, né? Tem essa disputa para a direção da OEA entre o Brasil e alguns aliados e Estados Unidos e Argentina, né? O Brasil apoia a Suriname. Exatamente, né? Foi bom você trazer essa questão aqui, Carolina, porque é importante, sim. A OEA é a Organização dos Estados Americanos e desde os 2 primeiros governos do Lula há um incômodo do Brasil com a dominação dos Estados Unidos sobre a OEA. A OEA é considerada um braço dos interesses americanos aqui na nossa região. E agora há uma aliança do Donald Trump, dos Estados Unidos, com a Argentina do Milei, para fazer o chanceler do Paraguai o novo diretor-geral, eu não sei se é diretor-geral ou secretário-geral da OEA. E o Brasil, que por todos os motivos do mundo, né, deveria apoiar o candidato do Paraguai, que é o nosso vizinho, nosso velho aliado, parceiro do Mercosul, olhou e acendeu ali uma luzinha amarela dizendo, olha, é um perigo. Então o Brasil se articulou com outros países da América Latina e com o Caribe para eleger o candidato do Suriname. Então você tem, o candidato precisa ter 18 votos, né? E só no Caribe, que se comprometeu unanimemente em apoiar o candidato do Suriname, já são 14 votos. E além desses 14 votos, tem Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai, Colômbia, né? E está se esperando ainda o apoio também do México e de alguns países da América Central. Portanto, é uma articulação para impor uma derrota, não ao Paraguai, mas sim uma derrota ao Donald Trump.